E, gente, sabe por que eu escolhi esse tema? Porque eu vejo que essa é uma dificuldade geral, né? E que as pessoas também têm a mania de fazer, sabe o quê? Classificar os alimentos. Ah, isso pode, isso não pode. Isso é bom, isso é ruim. Esse é vilão, esse é mocinho. E na verdade, quando a gente trabalha com reeducação alimentar, quando a gente trabalha melhorando a relação que nós temos com a comida, classificar os alimentos dessa forma só atrapalha. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, tá? E como saber, né, se aquele alimento é um aliado da saúde ou se aquele alimento não é? A gente tem uma coisa aí super importante que nos ajuda muito a visualizar, a ter uma ideia, né, de que se aquele alimento vai nos ajudar ou não, que é a rotulagem dos alimentos. Então é por isso que hoje eu trouxe esse tema aqui para vocês e a gente vai discutir aqui sobre alguns alimentos, tá? Gente, quem for entrando me fala, por favor, se vocês estão ouvindo direitinho, se tá tudo certo, tá? E aqui embaixo, ó, tem um aviãozinho. Se você quiser enviar essa live para alguém, é só clicar aqui nesse aviãozinho para enviar, tá? Oi, Patrícia, tudo bem? A Vislane também já tá aí, a Drica Moraes, sejam todas muito bem-vindas, tá? Então é isso, gente, a gente vai aprender aí a ler o rótulo dos alimentos, ver o que realmente é importante, para ter uma ideia se esse alimento é um aliado da nossa saúde ou não, tá bom? E aí, eu trouxe até aqui alguns alimentos para a gente ver na prática como fazer essa leitura, né, dos rótulos e o que é realmente importante. E uma coisa interessante é porque quando a gente fala de rotulagem alimentar, muita gente pensa logo nisso aqui, ó, na tabela nutricional, tá? Obrigada, Drica, aí pelo feedback, Patrícia também, em relação ao som. Então, muita gente, quando a gente fala de leitura de rótulo, já pensa aqui nessa tabelinha. E essa tabela, ela é realmente muito difícil de ser lida, né? Ela é muito técnica. Se a gente for olhar aqui, você vai ver o valor energético, que é a quantidade de calorias, a quantidade de carboidratos que tem nesse alimento, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio. Geralmente é isso que tem. Mas uma coisa é super importante. Essa quantidade que está aqui na tabela é referente a uma porção. E geralmente uma porção do alimento não é o que você consome. Então você não pode se basear muito somente por essa tabela, tá? Ó, por exemplo, esse rótulo aqui é de um açaí. Esses açaís tradicionais que a gente compra aí nessas lojas, nesse self-service de açaí e tudo mais, tá? Se a gente for olhar aqui, a porção do açaí que ele tá contabilizando aqui nessa tabela é de uma colher de sopa cheia. Gente, quem que come só uma colher de sopa de açaí, né? Então, assim, já entra aí nessa furada. Então, a gente precisa prestar bastante atenção nisso. Mas entendam uma coisa super importante. Essa tabela, ela é uma segunda coisa que precisa ser olhada e muitas vezes você nem precisa se atentar para ela. O mais importante e que a maioria das pessoas nem olha tá aqui embaixo, ó. A lista de ingredientes. É a lista de ingredientes que vai realmente te dizer quem é aquele alimento. É a lista de ingredientes que é a identidade daquele alimento. Quando você se apresenta para uma pessoa, o que você faz? Você fala o seu nome, né? Então assim, meu nome é Patrícia, eu sou a Drica Moraes, eu sou a Cris, eu sou a Vislane, enfim. Você coloca ali o seu nome, mas a pessoa não te conhece. É igual aos alimentos. Quando a gente vai lá no supermercado, né? Que a gente pega um alimento, a gente vê o nome, tapioca crocante. Ok, é o nome, mas eu não conheço essa tapioca, eu não conheço essa pessoa que eu estou sendo apresentada.
No caso da pessoa, depois você vai conhecendo aquela pessoa. No caso dos alimentos, como que eu faço para me saber quem ele realmente é? Eu vou olhar aqui, ó, a lista de ingredientes. É super importante. Então, por exemplo, ó, esse açaí aqui que eu peguei, ele tem polpa de açaí, água, açúcar, glicose de milho, estabilizante xarope de guaraná e ácido cítrico. Então, você vê que aparecem aí alguns nomes que não são muito comuns, né? A gente tem aí estabilizante, xarope de guaraná, glicose de milho. Então, ó, se você viu alguns nomes que não são do seu dia a dia, que não fazem parte do seu cotidiano, que você até desconfia que não é comida, faça igual a minha paciente Érica fala. Corre bino que é cilada, entendeu? Então, é super importante olhar a lista de ingredientes. Outra coisa que eu tenho que saber sobre a lista de ingredientes é que os ingredientes, eles estão em ordem de quantidade, tá? Então, por exemplo, o que tem mais aqui dentro desse açaí? Polpa de açaí, ótimo. Qual é a segunda coisa que tem mais? Água. Qual é a terceira coisa que tem mais? Açúcar. Opa, então já liga ali o alerta, tá? Ó, vamos pegar aqui outro exemplo só para vocês entenderem. Vamos pegar aqui dessa granola, ó. Granola, gente, é uma coisa que engana muito. Então, assim, não se deixem levar pela embalagem, pelo que está falando lá na frente, por várias estratégias que fazem com que você pense que aquele alimento é saudável, é aliado da saúde e tudo mais. Para vocês terem uma ideia, hoje mesmo eu recebi uma paciente aqui e a gente estava conversando sobre os tipos de leites, né? E hoje a gente tem o leite de vaca no mercado, mas a gente também tem aí uma gama de leites vegetais no mercado. E aí a minha paciente falou assim, eu posso trocar o meu leite de vaca pelo leite de soja da marca X? Aí eu falei, olha, você pode. Aí ela falou, é muito melhor, né, porque não engorda. Aí eu falei, opa, calma aí. Por que você acha que não engorda? Porque a propaganda fala, porque a chamada da embalagem fala. E, gente, a gente é muito pegue aí nessas coisinhas. Então, a gente precisa ficar atento mesmo e começar a olhar a rotulagem dos alimentos, tá? E com granola isso acontece bastante, ó. Por exemplo, aqui nessa granola eu tenho cereais e sementes integrais, aí tem aveia prensada, flocos integrais, arroz, trigo e milho, flocos de trigo integral, semente de linhaça, fibra de aveia e gergelim, açúcar mascavo, gordura vegetal de palma, maçã desidratada, uva passa, ou seja, tem uma série de coisas que você vê, né, aqui na lista e que realmente você fala assim, eu conheço tudo isso, ok. E o açúcar, ele não está aqui nos primeiros ingredientes. Essa granola tá ok. É até uma boa opção, tá? Então, são essas coisas que você tem que ver. Então, pegou um alimento, vem aqui atrás e sempre olha a lista de ingredientes. Algumas coisas importantes também são nessa tabela. Por exemplo, ó, se você vier olhar aqui nessa tabela, você pode ver a quantidade de fibras. Tem muito alimento que é dito integral e que você vai olhar aqui a quantidade de fibras é pouquíssima. Então, é uma forma de verificar também, tá? Claro que sem gordura trans sempre vai ser a melhor opção, tá? E aí você olha para os seus objetivos, quantidade de proteína e de carboidrato. Não se deixe enganar por calorias. Calorias não te falam nada, tá? Se a gente for analisar só calorias, puramente calorias, ele não vai te dizer se aquele alimento é bom ou não. Se nós formos analisar puramente calorias, a maioria dos brigadeiros tem as mesmas calorias de uma maçã. E aí, será que nutricionalmente falando, nós estamos falando de alimentos equivalentes? Então é isso que você tem que ver, tá? Então, beleza, já entendemos que o nome do alimento não te diz nada e já sabemos que é super importante olhar a lista de ingredientes e também aprendemos que a lista de ingredientes está por ordem de quantidade ali naquele alimento.
Só isso aí, gente, já é mega importante. Só que tem outra coisa que você também precisa verificar nos alimentos e que muita gente esquece ou então deixa pra lá, que é o quê? A data de validade, gente. Então, assim, ó, todos os alimentos, eles vão ter aqui a data de validade. Então, às vezes vem na embalagem, às vezes vem assim, né, na própria embalagem, e às vezes vem no pote. E não tem problema onde vem, o importante é que venha. Então, sempre dê uma olhada nessa data de validade. Para vocês terem ideia, é super comum no supermercado ter alimentos vencidos, principalmente alimentos que não têm uma rotatividade muito grande. E muitas vezes a pessoa chega em casa e só vai ver que aquele alimento tá vencido quando vai consumir, né? Ou então, tipo, vários dias depois e ela já até comprou vencido. Então, a gente tem que ter realmente aí esse olho mais clínico para observar, tá? E outra coisa importante é observar o armazenamento desses alimentos lá no supermercado. Então, assim, tem alguns alimentos que eles precisam ficar refrigerados. Então vai lá, põe a sua mão lá na geladeira, vê se está gelando direitinho. Alguns alimentos precisam estar congelados, então jamais compre um alimento que precisa estar congelado se ele já estiver descongelando. Alguns alimentos precisam ser consumidos mais fresco, então dê essa olhada geral, seja um pouco mais crítica, tá? Em relação a isso, é extremamente importante. Tá, gente? O meu recado para vocês sobre rotulagem hoje era esse. Essa live ela vai ficar salva aqui por 24 horas, mas como vocês já sabem, depois eu subo ela lá no YouTube. Então, se você tá na minha lista de transmissão, depois eu vou mandar o link lá para vocês assistirem. Quem tiver dúvida, me manda inbox. Gente, esse assunto é extremamente importante, tá? E lembrando que pelo menos uma vez por mês, eu vou com os meus pacientes ao supermercado ver toda essa leitura de rótulo na prática. Então, se você nos encontrar no mercado, se junte a nós e vamos aí analisar os alimentos, tá bom? Um excelente final de dia para você. Se você já almoçou, né, uma boa cestinha de descanso. E se você ainda não almoçou, um excelente almoço. Beijos e até mais!